Você já reparou que o corpo avisa antes de adoecer? Primeiro vem o incômodo discreto, depois a vontade de levantar à noite, um peso no abdômen, o jato de urina que perde força. Muitos homens pensam que é apenas a idade chegando, mas como uróloga, eu sei. A idade pesa menos do que o sedentarismo, o estresse e a respiração curta que marcam o nosso ritmo de vida. A próstata é silenciosa. Ela não dói de repente, ela reclama devagar. E quando finalmente percebemos, já estamos dormindo mal, irritados, cansados, com aquela sensação de que o corpo perdeu a agilidade de antes. Foi por isso que comecei a ensinar um movimento simples, o que chamo de exercício de despertar pélvico. Não é milagre, é consciência corporal. Ele ajuda o sangue a circular, libera tensão e devolve vitalidade à região que mais sofre com a imobilidade. Pense na base do seu tronco como o chão de uma casa. Se esse chão fica parado, rígido, a estrutura inteira perde equilíbrio. A mesma coisa acontece com a pelve. Horas sentado, abdômen contraído, respiração curta. Tudo isso reduz o fluxo sanguíneo e comprime a próstata. O exercício que ensino tem uma lógica simples: contrair e relaxar os músculos que você usaria para interromper o jato de urina enquanto respira profundamente. É um pequeno gesto, quase invisível, mas capaz de mudar a forma como o sangue chega a essa região. Faça o teste agora, comigo. Sente-se direito, respire fundo pelo nariz, enchendo o abdômen. Ao soltar o ar, contraia suavemente a musculatura do períneo. Conte até 5 e relaxe. Repita 10 vezes. Você pode fazer isso ao acordar, antes de dormir, ou até no trabalho. Ninguém precisa perceber. Em poucos dias, a sensação de peso e rigidez tende a diminuir porque os músculos voltam a se movimentar. Quando o corpo se move, a vida se reorganiza. E é essa a beleza do exercício. Ele não depende de idade, de força física, nem de equipamentos. Depende apenas de atenção. 3 minutos de prática diária bastam para despertar a musculatura que sustenta a bexiga, melhora o controle urinário e favorece a oxigenação da próstata. Não é uma cura, é um gesto de prevenção, uma forma de lembrar ao corpo que ele continua vivo. Gosto de dizer que a próstata é como um pequeno lago escondido dentro da pelve. Se a água fica parada, aparecem impurezas. Se há movimento, o lago se mantém limpo. Quando você respira fundo e contrai de maneira consciente, cria ondas nesse lago, ondas de circulação e energia. Esse é o segredo simples que tantos homens ignoram. O corpo precisa de movimento até nas partes que não vemos. E por que eu insisto tanto? Porque vejo todos os dias os efeitos de anos de silêncio corporal. Homens que deixaram de caminhar, de alongar, de respirar. Homens que esperam que uma pílula resolva o que o próprio corpo poderia equilibrar. Mas o corpo não se esquece, ele apenas adormece. E esse exercício é o primeiro chamado para acordá-lo. Então, a partir de hoje, quero que você se comprometa com um gesto pequeno e poderoso. Respire fundo, sinta o ar preencher o abdômen, contraia, solte, faça disso um ritual. Em poucos dias você notará mais leveza, mais calor na região pélvica, mais disposição. É o seu corpo respondendo ao cuidado. Nos próximos capítulos, vou te mostrar histórias reais de pacientes que recuperaram o conforto e a energia simplesmente voltando a se mover. Vamos falar sobre os hábitos que inflamam a próstata sem que você perceba e sobre como este exercício pode se tornar a base da sua saúde masculina pelos próximos anos. Eu lembro bem do rosto de Antônio, 69 anos, quando ele entrou pela porta do consultório. Andava devagar, o olhar cansado, a voz arrastada. Doutora, disse, não durmo mais. Me levanto 3, 4 vezes por noite e de manhã parece que nunca descansei. A história dele era igual a de tantos outros. O corpo pedindo socorro, a próstata inflamada de silêncio e de rotina parada. Perguntei sobre a vida dele. Acordava, tomava café, sentava, almoçava, sentava, assistia televisão, sentava. Apenas se levantava quando o incômodo o obrigava. Era um círculo vicioso. Quanto mais inatividade, mais pressão. Quanto mais pressão, mais vontade de evitar o movimento. Expliquei que o corpo masculino envelhece de baixo para cima. Quando a base, a pelve, endurece, tudo acima se desequilibra. A circulação fica lenta, o oxigênio não chega e o corpo responde com peso, calor e irritação. Disse a ele, Antônio, não é força que falta, é movimento. E ensinei o mesmo exercício que ensino a todos, o exercício de despertar pélvico. Mas isso serve pra mim, doutora? Ele perguntou. Serve porque seu corpo ainda quer reagir, respondi. E o que ele precisa agora é de espaço e de sangue correndo. Antônio começou devagar, no quarto mesmo, antes de dormir. Deitou, respirou fundo e começou a contrair os músculos do períneo, como se tentasse segurar o fluxo de urina por 5 segundos, soltando devagar depois. No começo, achou estranho, mas, aos poucos, percebeu o corpo respondendo. O calor subia, a tensão diminuía, o sono chegava mais fácil. Doutora, senti meu corpo vivo de novo, me disse depois. Essa frase ficou comigo, porque era exatamente isso. O corpo dele tinha voltado a se mover por dentro. Esse exercício, que parece tão simples, é na verdade uma ponte entre o corpo e a mente. Ao contrair e relaxar conscientemente, você ativa músculos profundos que quase nunca usa. Esses músculos bombeiam sangue, estimulam o nervo pélvico e ajudam o organismo a equilibrar o fluxo na região. Não é sobre curar em 48 horas, é sobre reacender a circulação que, em 48
8 horas de prática constante, já começa a responder. O que percebo em homens como o Antônio é que o maior obstáculo não é físico, é mental. Muitos carregam vergonha, medo, resistência. Acham que cuidar da próstata é sinal de fraqueza, quando na verdade é um ato de coragem. E é por isso que esse exercício é tão poderoso. Ele devolve o controle. O homem volta a sentir o próprio corpo, volta a perceber o que está acontecendo lá embaixo, onde antes havia apenas silêncio. Quando a respiração alcança o abdômen, o sistema nervoso relaxa, o coração desacelera e o corpo inteiro agradece. Esse é o verdadeiro segredo do melhor exercício. Ele não trabalha só o físico, trabalha a mente. E quando corpo e mente se alinham, a energia flui de novo. Antônio entendeu isso. Começou a caminhar mais, alongar, respirar fundo. Em 2 semanas, já dormia melhor e dizia sentir menos pressão. Mas o mais importante era o brilho nos olhos. Ele tinha voltado a confiar em si mesmo. Por isso, repito, o movimento cura onde o medo paralisa. O cuidado reverte o que a rotina estraga. E você não precisa esperar o corpo gritar. Pode começar agora, com 3 minutos de consciência, 3 minutos de presença, 3 minutos de autocuidado. No próximo capítulo, eu vou te explicar o que realmente acontece dentro do seu corpo quando você pratica esse exercício, como o sangue circula, como os músculos reagem e por que esse simples gesto pode transformar não apenas a saúde da próstata, mas também a sua energia e disposição diária. Quando você entende o que acontece dentro do seu corpo, tudo muda. A próstata é uma glândula pequena, do tamanho de uma noz, localizada logo abaixo da bexiga. Ela envolve o início da uretra e participa da produção do fluido que protege e nutre os espermatozoides. Por isso, qualquer mudança na circulação dessa região afeta a maneira como urinamos, dormimos e até como nos sentimos no dia a dia. Agora, imagine o que acontece quando passamos horas sentados. A pelve fica comprimida, o sangue circula mais devagar, os músculos do assoalho pélvico perdem força e elasticidade. Com o tempo, essa lentidão cria uma sensação de peso, calor, desconforto. Não é doença em si, mas é um sinal de que a base do corpo está parada. O exercício de ativação pélvica atua exatamente aí. Ao contrair e relaxar conscientemente essa musculatura, os mesmos músculos que usamos para interromper o jato de urina, criamos um pequeno bombeamento natural. Esse movimento estimula o retorno venoso, melhora a oxigenação e ensina o corpo a liberar tensões. É como abrir janelas em uma casa que ficou fechada por tempo demais. O ar volta a circular. Quando a circulação melhora, chegam mais nutrientes e o corpo elimina resíduos com mais eficiência. Isso não substitui nenhum tratamento médico, mas ajuda o organismo a trabalhar como deve. É um apoio natural que qualquer homem pode praticar, em qualquer idade, sem risco. E o melhor é que pode ser feito sentado, deitado ou até mesmo durante o banho. Respirar fundo é parte essencial desse processo. A respiração profunda ativa o diafragma e faz uma leve pressão sobre o abdômen, estimulando o fluxo linfático e venoso. Quando você respira de forma curta, presa, a pelve fica imóvel. Quando respira até o abdômen, ela se move junto. A cada respiração consciente, você envia oxigênio não só para os pulmões, mas também para essa região esquecida do corpo. Há uma harmonia discreta acontecendo aí dentro. O coração empurra o sangue, os músculos pélvicos o impulsionam de volta, e a respiração mantém o ritmo. 3 sistemas trabalhando juntos: circulatório, muscular e respiratório. E tudo o que você precisa fazer é permitir que se movimentem. No consultório, vejo muitos homens se surpreenderem com a sensação que esse exercício traz. Não é dor, é presença. Alguns descrevem como um calor suave, outros como uma leve pulsação. É o corpo voltando a ser percebido, depois de anos de silêncio. Essa consciência é o primeiro passo para qualquer melhora duradoura. Por isso, quando digo o melhor exercício, refiro-me a esse gesto de reconexão. Ele não substitui remédios, mas prepara o terreno para que tudo funcione melhor. Porque um corpo que se move, respira e sente é um corpo que se defende. No próximo capítulo, vamos falar de algo ainda mais profundo, de como as emoções influenciam diretamente essa região, de como o medo e a tensão podem endurecer o corpo e o que fazer para transformá-los em energia e vitalidade. Pouca gente fala disso, mas a próstata também sente o que a mente sente. Quando a ansiedade aperta, quando a raiva é engolida, quando o medo se acumula em silêncio, o corpo responde. A respiração fica curta, o abdômen se contrai, o sangue circula devagar. É como se cada preocupação criasse um pequeno nó dentro de nós. E o primeiro lugar onde esses nós se prendem é a base do corpo, a pelve. Já observei isso em tantos pacientes que virou quase um padrão. O homem chega tenso, rígido, o rosto cansado. Mas quando começa a se mover, a respirar mais fundo, a liberar a musculatura pélvica, algo muda. O olhar suaviza, o corpo se endireita, o tom de voz ganha calma. É como se o corpo dissesse: obrigado por me escutar outra vez. O medo é uma força poderosa. Ele nos protege, mas também nos paralisa. Muitos homens têm medo de falar sobre a própria saúde íntima, medo de parecer fracos, medo de admitir que algo mudou. E esse silêncio prolongado endurece o corpo inteiro. O exercício que venho te ensinando quebra esse ciclo. Ele transforma o medo em movimento. Ao respirar e contrair conscientemente, você se
reconecta. Lembra-se de que está vivo e de que ainda pode cuidar de si mesmo. Pense em cada contração do assoalho pélvico como um pequeno gesto de confiança. Você inspira, traz ar e energia. Você contrai, acolhe sua força interior. Você solta, libera a tensão acumulada. É um ciclo simples, mas carregado de significado. Quando repetido todos os dias, ele reprograma não apenas a musculatura, mas também a mente. Há algo profundamente libertador nesse processo. A cada respiração profunda, você envia uma mensagem para o sistema nervoso. Está tudo bem, posso relaxar. O corpo entende e começa a cooperar. O coração desacelera, a pressão interna diminui, a digestão melhora, o sono chega com mais facilidade. Essas mudanças parecem sutis, mas são o alicerce de todo o bem-estar. Lembro-me de Marcos, 62 anos, que me procurou dizendo que não aguentava mais a cabeça pesada e o corpo preso. Em poucos dias praticando a respiração e o movimento pélvico, ele notou algo que não esperava. Doutora, parece que até a minha ansiedade melhorou. E realmente melhorou. Quando o corpo volta a respirar, a mente também encontra espaço. A esperança nasce desse tipo de descoberta. Não vem de fora, de uma promessa rápida, mas de dentro, do corpo que responde ao cuidado. E é isso que quero que você guarde: o poder da atenção. Quando você se observa, respira, se movimenta, a atenção dá lugar à presença. E a presença é o terreno onde a saúde floresce. A cada vez que fizer o exercício, lembre-se, não é apenas sobre a próstata, é sobre a sua relação com o próprio corpo. É sobre dar-lhe tempo, escuta e movimento. Talvez você note mudanças em dias, talvez em semanas. O importante é manter a constância. O corpo leva tempo para confiar de novo, mas ele sempre confia. No próximo capítulo, vou te mostrar o que há por trás dessa transformação, como os hábitos diários podem ajudar ou atrapalhar o fluxo natural do corpo e quais pequenas atitudes multiplicam o efeito desse exercício simples, porque saúde não se impõe, se cultiva um gesto de cada vez. Hábitos simples podem ser amigos ou inimigos do seu corpo. A diferença está em como você os pratica. O sedentarismo é, talvez, o mais traiçoeiro. Passamos grande parte do dia sentados, comprimindo a região pélvica e reduzindo o fluxo de sangue que chega até lá. É como se estivéssemos apertando um tubo de borracha. Quanto mais tempo pressionado, menos líquido passa. No corpo, esse líquido é a circulação, e sem ela, os tecidos se tornam lentos, rígidos e sensíveis. O segundo vilão é o estresse crônico. Quando o corpo vive em alerta, os músculos da base do abdômen se contraem sem que você perceba. É uma resposta natural de defesa, mas que, mantida por muito tempo, bloqueia o movimento natural da pelve. É por isso que tantos homens relatam desconforto sem causa aparente. O corpo está tensionado de dentro para fora. E existe também o papel da alimentação. Comidas muito salgadas, ultraprocessadas, álcool em excesso. Tudo isso interfere na hidratação e na circulação. A próstata, assim como o coração e o fígado, depende de um equilíbrio interno que começa no que você consome. Quanto mais água, frutas frescas e alimentos ricos em fibras, mais leve fica o trabalho de todo o sistema urinário. Mas aqui vem a boa notícia. Pequenas mudanças já fazem diferença. Levantar-se a cada hora, caminhar alguns minutos, respirar fundo antes de voltar à mesa. Esses gestos simples quebram o ciclo da imobilidade e renovam o fluxo de sangue que alimenta a pelve. E quando você adiciona a isso o exercício de consciência corporal, o efeito se multiplica. Pense em camadas. A respiração é a base, o movimento é o impulso e a constância é o elo que mantém tudo funcionando. Sem constância, o corpo esquece. Com ela, ele aprende a responder melhor a cada dia. Por isso, o segredo não está na intensidade, e sim na regularidade. 3 minutos por dia valem mais do que 1 hora de esforço esporádico. No consultório, vejo essa transformação acontecer de forma lenta, mas visível. Homens que em poucas semanas voltam a dormir melhor, sentem menos urgência para urinar e, acima de tudo, recuperam a confiança. Não por mágica, e sim porque o corpo reage ao cuidado diário. A biologia é sábia. Quando você cria as condições certas, ela faz o resto. Há uma revelação que costumo repetir. Saúde não é ausência de sintomas, é presença de movimento. Enquanto o corpo se move, há fluxo. Enquanto há fluxo, há vida. Esse exercício, junto com o descanso, a boa alimentação e o controle do estresse, é apenas um lembrete de que você pode participar ativamente da própria saúde. A última revelação é talvez a mais importante. A mudança começa pelo olhar. O homem que se observa com atenção já está se cuidando. Porque quem observa respira melhor, se alimenta melhor, dorme melhor. Cuidar da próstata é, antes de tudo, cuidar de si. No próximo capítulo, vou te conduzir a uma reflexão final. Como transformar esse exercício e essas pequenas escolhas em um ritual diário de vitalidade, e como esse gesto simples pode marcar o início de uma nova fase de energia e autoconsciência. Se você chegou até aqui, parabéns! Poucos homens decidem aprender sobre o próprio corpo com tanta atenção. A maioria espera o desconforto aumentar, espera um exame apontar o problema, espera que alguém diga o que fazer, mas você já começou a fazer, e isso muda tudo. Cuidar da próstata não é apenas uma questão médica, é um ato de presença. É escolher olhar para uma parte do corpo que a rotina e o silêncio masculino costumam ignorar. É entender que saúde não se resume a remédios, mas
mas a gestos conscientes, feitos todos os dias, com intenção. O exercício que eu te ensinei é um símbolo desse cuidado. Ele representa o poder do pequeno sobre o grande. 3 minutos de atenção, 3 minutos de movimento, 3 minutos em que você devolve ao corpo a liberdade de respirar e se reorganizar. Pode parecer pouco, mas é assim que o equilíbrio começa, com constância e gentileza. A cada respiração profunda, o corpo escuta que está seguro. A cada contração leve, ele entende que ainda há força. E a cada relaxamento, ele aprende a confiar de novo. Essa confiança é o que transforma o cansaço em energia e a preocupação em tranquilidade. Não espere resultados rápidos, espere consciência. O corpo tem seu próprio ritmo, e respeitar esse tempo é também um gesto de sabedoria. Com o tempo, você vai notar o que muda, não apenas na bexiga ou na pelve, mas na maneira como vive o dia. Dormir melhor, acordar com mais ânimo, sentir o corpo mais leve. Tudo isso é sinal de que você está se movendo na direção certa. Talvez pareça simples demais, e é justamente por isso que funciona. O corpo humano responde melhor à regularidade do que à intensidade. Você não precisa revolucionar sua rotina, só incluir pequenos espaços de cuidado, levantar-se mais vezes, respirar até o abdômen, caminhar alguns minutos, alongar-se antes de dormir. Esses gestos formam uma rede silenciosa de prevenção e vitalidade. Quero que guarde esta ideia. A próstata é discreta, mas fala. E o que ela pede não é remédio imediato, é movimento, calma, atenção. Se você der isso a ela, o corpo inteiro agradece. A energia sobe, o sono melhora, a mente clareia. É o efeito natural de quem aprende a cuidar de si por dentro. Por isso, a partir de hoje, transforme esse exercício em um ritual pessoal. Faça dele seu primeiro compromisso do dia, ou seu último antes de dormir. Respire fundo, contraia, solte, sorria. A cada movimento, repita para si mesmo: estou cuidando de mim, e estará. Se este conteúdo te ajudou a entender melhor o seu corpo, compartilhe esse conhecimento com quem você ama. Homens precisam falar mais sobre saúde, e cada conversa é uma forma de quebrar o silêncio que adoece. E, se este vídeo foi útil para você, quero te pedir um gesto simples. Escreva grato nos comentários, porque quando você agradece, o corpo entende. E agradecer é também uma forma de cura. Como médica, minha missão é orientar. Como mulher, é lembrar que o cuidado é força, nunca fraqueza. E como ser humano, é te dizer: não é tarde para recomeçar. Respire, mova-se, cuide-se, e seu corpo responderá com vida.